Oi, oitavo ano, tudo beleza? Hoje nós vamos falar do caderno de atividades da página 33, locuções verbais, tá? Então, façam o favor de pegar o caderno de atividades. Lá na página 33 tem uma informação a respeito das locuções verbais. Bom, já falamos sobre o que são locuções verbais quando a gente trabalhou as vozes verbais, né? Já que a voz passiva, ela precisa ser feita com locução verbal, né? Porque senão ela não é voz passiva. Então, quando que ocorre uma locução verbal? Quando tem mais de um, né? Quando tem mais de um verbo e juntos eles fazem uma ação verbal. Numa locução verbal, geralmente ela é composta por um verbo auxiliar, né? E esses verbos são de ligação, ter, haver, ser, estar, mais as formas nominais, né? Então, particípio, gerúndio e infinitivo, tá bem? Então, geralmente vem a forma auxiliar conjugada e depois a gente vê que as formas nominais, elas continuam na ordem, ou seja, elas não são conjugadas. Quem é conjugado é o verbo auxiliar. É como se o verbo auxiliar, ele empurrasse o verbo, né? O verbo na forma nominal para fazer a ação, tá? Então, formas nominais de um verbo. Então, nós temos aí particípio, né, regular, ado e ido. Geralmente, esses particípios, como eu falei, tanto o particípio quanto o gerúndio quanto o infinitivo, vou esperar o caminhão passar, eles são formados por locução verbal, né? Todas as três formas podem vir formadas por um verbo auxiliar, tá? Então, o particípio são os verbos terminados em ado e ido. Então, por exemplo, frito, fritado, feito, levado, trabalhado, amado, cozido, trazido, todos esses verbos, porque é uma forma abundante, então o particípio ele aceita essas duas formas. Os gerúndios são quando o verbo acontece, dele está terminado, no finalzinho dele aparece o NDO. Então tem lá cantando, vendendo, partindo, sorrindo, brincando, fazendo, né? E o infinitivo, quando os verbos estão terminados em R. Fazer, bater, dormir, correr. Então, esses verbos no infinitivo, eles não são conjugados ainda. Nós chamamos eles de forma pura do verbo, tá bem? Então, vamos lá ver. Lá na página 33, a atividade, ela é referencial ao texto memória, esquecer para lembrar. Então, vamos fazer a leitura, porque senão não tem jeito. Mas o que está acontecendo afinal com a memória das pessoas? Tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos que acabam gerando uma sobrecarga mental. Mas isso não explica tudo. Afinal, se as informações competem por espaço na nossa cabeça, deveríamos nos lembrar de que é mais importante esquecer o menos importante, certo? Só que na prática, geralmente acontece o contrário. Você é capaz de esquecer o seu aniversário de namoro, mas certamente se lembra que para dançar creu tem que ter habilidade. É a musiquinha, né? Ou o refrão de qualquer outra música que tenha grudado na sua cabeça. Por que esquecemos o que queremos lembrar? A resposta acaba de ser descoberta e vai contra tudo o que sempre se pensou sobre memória. A ciência sempre acreditou que uma memória puxa a outra, ou seja, lembrar-se de uma coisa ajuda a recordar outras. Em muitos casos, isso é verdade. É por isso que quando você se lembra de uma palavra que aprendeu na aula de inglês, por exemplo, logo em seguida, outras palavras vêm à cabeça. Mas um estudo revolucionário que foi publicado por cientistas ingleses e está causando polêmica entre os especialistas descobriu o oposto. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la, explica o psicólogo James Stone da Universidade de Sheffield. Vamos explicar. As memórias são formadas por conexões temporárias ou permanentes entre os neurônios. Suponha que você pegue um papelzinho onde está escrito o endereço da rua. O seu cérebro usa um grupo de neurônios para processar essa informação. Para memorizá-la, fortalece as ligações entre eles. E aí, quando você quiser se lembrar do endereço, ativa esses mesmos neurônios. Beleza. Só que nesse processo, parte do cérebro age como se a tal informação, o endereço da rua, fosse uma coisa inteiramente nova, que deve ser aprendida. E esse pseudo-aprendizado acaba alterando, ainda que só um pouquinho, as conexões entre os neurônios. Isso interfere em outros grupos de neurônios, que guardavam outras memórias, e chegamos ao resultado. Ao se lembrar de uma coisa, você esquece outras. O pior é que esses processos não distinguem as recordações úteis das inúteis, ou seja,
Ficar se lembrando de besteiras prejudica a lembrança que realmente importam. Simples ato de ouvir rádio pode ser suficiente para disparar esse processo. Acredita-se que determinadas músicas possam travar o córtex auditivo, causando aquelas incessantes repetições de uma melodia dentro de sua cabeça. Conclusão: estamos esquecendo cada vez mais as coisas importantes porque lembramos cada vez mais de coisas sem importância. Mas isso não é o fim do mundo, né? Então, na verdade, o texto ele mostra pra gente, o texto do Bruno Garatoni, mostra pra gente por que nós esquecemos coisas que são importantes e nos lembramos de coisas que não são importantes. Porque dá a impressão que o cérebro gosta das coisas que são menos importantes, né? Por exemplo, então quando tem uma musiquinha e eu fico com o refrão dela na minha cabeça, né? Aqui ele falou, né, pra dança creu tem que ter habilidade, creu, 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 creu. Vocês lembram dessa música, né? Vai ir até a velocidade 5, se não me engano, o creu. Então, neste caso, a gente às vezes grava uma música que a gente não quer gravar, que a gente odeia, mas ela fica na nossa cabeça e aí a gente fica cantando ela o dia inteiro, mesmo sem querer, mesmo que a gente odeia. E às vezes a gente faz crítica àquilo e fica na nossa cabeça. Então dá a impressão que o cérebro ele prega uma peça na gente, tá? Então vamos lá ver. Mas também não é o fim do mundo, porque o nosso cérebro ele tem uma plasticidade que é capaz de se reinventar, né? Então a gente sabe que a nossa memória, que a nossa cabeça, ela não é usada nem 20% de tanta capacidade que nós temos. Mas muitas vezes nós não usamos essa capacidade. Os textos estão aí para provar isso, né? Então vamos. De acordo com o texto, qual das alternativas a seguir está correta? A alternativa letra D. A conclusão do texto é que estamos esquecendo as coisas importantes porque nos lembramos cada vez mais de coisas inúteis, tá? A letra D. A frase, quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Qual a alternativa que está correta? Também é a letra D. É uma das causas que explica a seguinte citação do psicólogo James Stone. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la. 3. Sublinhe quando houver as locuções verbais nas seguintes trechos. Mas o que está acontecendo afinal com a memória das pessoas? Está acontecendo é a locução verbal. Vou passar um traço ou circular essa locução verbal. Na letra B, tudo bem que recebemos cada vez mais estímulos que acabam gerando uma sobrecarga mental. Acabam gerando. Então, acaba gerando é uma locução verbal. Então, eu vou grifar, acaba gerando. Quando você se lembra de algo, isso pode gerar uma consequência negativa, enfraquecer as outras memórias armazenadas no cérebro. Pode gerar é a locução verbal. O enfraquecimento acontece porque se lembrar de uma coisa é como reaprendê-la, explica o psicólogo James Stone, da Universidade de Sheffield. Aqui não tem locução verbal. O verbo lembrar aparece sozinho, acontece aparece sozinho, reaprender aparece sozinho e explica também está sozinho. Então, eu tenho aqui 4 verbos que aparecem sozinhos sem a presença do verbo auxiliar. Letra E, vamos explicar. Grifa inteira. Vamos explicar uma locução verbal. Letra F. O pior é que esse processo não distingue as recordações úteis das inúteis. Então, o verbo é e distingue, mas eles não formam locução verbal, eu não marco nada. Letra G. O simples ato de ouvir a rádio pode ser locução verbal, pode ser. H. Acredita-se que determinadas músicas possam travar o córtex auditivo. Possam travar é a locução verbal. I. Conclusão. Estamos esquecendo cada vez mais as coisas importantes porque lembramos cada vez mais as coisas sem importância. Estamos esquecendo. Mas isso não é o fim do mundo. O verbo é, verbo de ligação, aparece sozinho, não tem locução verbal com ele também, tá bem? Número 4. Observe as locuções verbais e em seguida assinale as interpretações possíveis para as frases. Se você quer passar no vestibular, você deve estudar muito. 1. Ele deve ter chegado há pouco. 2. 3. Ele deve cumprir as ordens. 4. Ele pode carregar no máximo 20 quilos por dia. 5. Ele deve carregar 20 quilos por dia. 6. Pelo visto, ele deve estudar muito. Em 1, é preciso que você estude muito para passar no vestibular. Correto. Então, marca a interpretação viável dessa questão número 1. Então, a letra A está correta. Em 2, é bem provável que ele tenha chegado há pouco. Ele deve ter chegado. Aqui dá uma ideia de incerteza, hipótese. Então, eu também marco. 2. Em 3, ele precisa cumprir as ordens. Ele deve cumprir as ordens. Então, aqui é o sentido de ordem, no sentido de que ele precisa. O verbo deve aqui, ele mudou o sentido, tá? Então, também marco. Em 3, é improvável que ele cumpra as ordens.
Se eu marquei a C como correta, a letra D está errada, então eu não marco ela. Em 4, ele tem capacidade para carregar no máximo 20 quilos por dia. Eu também marco essa, porque também é verdadeira. Letra F. Em 4, ele tem permissão para carregar no máximo 20 quilos por dia. Também marco. G. Em 5, é provável que ele carregue 20 quilos por dia. Verdadeiro. H. Não marco. E aí também é verdadeiro. Então, eu só não marco a letra D de dinossauro e H de hoje. Eu não marco. As outras todas eu marco como verdadeiras, tá bem? Como possíveis interpretações para as frases da número 4. 5. Elabore um verbo em que esteja presente uma locução verbal conforme cada solicitação, com o verbo auxiliar mais gerúndio. Eu vou dar um exemplo que é meu, você pode criar o seu. Estou passando para informar que as aulas voltam amanhã. Ô glórias, né? Mas mesmo que seja verdade, mesmo que seja mentira essa frase, essa informação, essa frase é a que é minha. Acabei de fazê-la agora. Então, estou passando é a locução verbal com o verbo gerúndio, com o verbo auxiliar mais no infinitivo. Vou fazer tudo que o professor me pedir. Então, vou fazer é a locução verbal com o verbo auxiliar e o infinitivo, tá bem? 6. Assinale as interpretações adequadas para as locuções verbais das frases a seguir. 1. Juca pode usar minha bicicleta à vontade. 2. É melhor você fechar a janela porque pode chover hoje à tarde. 3. De acordo com a lei, esta bicicleta pode levar até 60 quilos. Letra A. Em 1, indica a ideia de permissão para usar a bicicleta. Verdade. Então, são corretas a letra A, a D e a E, tá? A número 7. Explique a diferença de sentido entre as locuções verbais. O que as locuções verbais podem significar nas frases aqui? Juca não pode sair de casa porque quebrou a perna. Juca não pode sair de casa hoje à noite. Juca não pode sair de casa hoje à noite. Não. Juca pode não sair de casa hoje à noite se sua mãe não permitir. Então, em 1, a locução expressa a ideia de capacidade. Ele não tem capacidade para sair de casa, porque está com a perna quebrada. Em 2, a locução, ela expressa a ideia de possibilidade, né? De Juca sair de casa hoje à noite ou não. E em 3, pelo contexto, indica que Juca, ele não tem permissão para sair de casa à noite, tá? Muito bem. 8. Observe as locuções verbais presentes nas frases e assinale as possíveis interpretações delas. Rita deve ir a São Paulo hoje. Rita pode ir a São Paulo hoje. Em 1, existe uma obrigação de que Rita vá a São Paulo hoje. É verdadeiro. Em 1, é possível que Rita vá a São Paulo hoje. Também é verdadeiro. Em a letra C. Em 2, Rita tem permissão para ir a São Paulo hoje. Também é verdadeiro. 2. Na letra D. Em 2, Rita tem obrigação de ir a São Paulo. É falso. E a letra E. Em 2, é provável que Rita vá a São Paulo hoje. É verdadeiro. Então, são verdadeiros a letra A, B, C e a E, tá bem? A letra D está incorreta. Número 9. Associe a frase à ideia indicada pela locução verbal. Capacidade, permissão, probabilidade. Por causa da tornozeleira eletrônica, ela só pode sair de casa se a polícia deixar. Então, essa é permissão. Número 2. Não perca a esperança, pois ele pode chegar a qualquer momento. Probabilidade, tá? Então, é possível que aconteça. Número 3. E a última é o número 1. Então, ficou 2, 3 e 1, tá? Na página 37, o texto é uma notícia. Vai falar da revista Galileu, vai falar dos intervalos, né, entre viagens no metrô. E vai falar de como é feita essa manutenção nos trilhos. Então, vamos lá. O intervalo entre viagens do metrô de Belo Horizonte foi normalizado após a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, concluir manutenções nos trilhos, nesse domingo, dia 2. Nessa segunda-feira, dia 3, usuários devem aguardar entre 4 e 6 minutos nos horários de pico, que vai das 5h30 da manhã às 9h30 e 17 às 19h30. Fora desse período, a previsão é de 7 a 10 minutos. Os trabalhos de conservação ocorrem na manhã desse domingo, entre as estações Minas Shopping e José Cândido. Todas as estações abriram e o tempo de espera variou de 15 a 20 minutos. No final de semana, o intervalo costuma ser de até 14 minutos. 10. Das alternativas a seguir, 2 apresentam locuções verbais. Quais são elas? Então, a letra D, devem aguardar, e a letra H, costuma ser. Número 11.
A locução verbal é normalizado, comprova que o título da notícia está na voz passiva. Número 12. O verbo ocorrer em os trabalhos de conservação ocorreram na semana desse domingo é intransitivo. E número 13. O verbo concluir é transitivo direto. Letra C. 14. Você vai passar um traço onde tem locução verbal. Eles vão voltar logo. Vão voltar. Na letra B é estavam trabalhando. Na letra C é deve fazer. Na letra D, foi feito. Na letra E, vamos caminhar. Na letra F, irão compreender. G, haviam começado. E H, estavam estudando. Tá bem? E na página 15, é uma notícia. Quais são as expressões consideradas locuções verbais? Simone Biles confirma retorno às competições para a próxima semana. Então, os fãs já estão contando. Então, ali embaixo, você vai marcar letra A. Estão contando, vai voltar, vai ser. Então, a letra A, D e F são locuções verbais, tá bem? As outras não são locuções verbais. Então, você vai marcar a letra A, D e F. 2 anos após o Rio 2016, Sérgio Sasaki anuncia retorno à ginástica. Então, no primeiro parágrafo, a expressão considerada locução verbal é foi anunciado. Na 16 é a letra C, foi anunciado. Na 17, o segundo parágrafo, há uma locução verbal em Minas abriu as portas para mim, acreditou em meu potencial, vou recompensar todo o carinho e apoio e meu retorno será muito positivo. Então, no segundo parágrafo, há uma locução verbal na letra C. Vou com todas as minhas forças, que houve ali um parêntese e uma explicação, né? Então, a locução verbal, ela apareceu distante uma da outra, né? O verbo auxiliar do verbo que seria ali o recompensar, ele apareceu longe um do outro, mas mesmo assim ainda é uma locução verbal, tá? Então, a letra C do exercício 17 é a que é a correta, tá bem? Então, com isso, nós fechamos o caderno de atividades nessa parte, e aí vocês vão fazer um favor para mim para ver se tem alguma coisa no caderno de atividades para resolver. Se resolver, vocês vão me dar, se tiver, vocês vão me dar a resposta lá na nossa live e a gente vai complementar o caderno de atividades para terminá-lo, né? Se eu não me engano, a gente já está bem próximo de terminá-lo ou já terminamos, tá bem? Então, com isso, vocês coloquem o caderno de atividade de vocês em dia. A explicação da locução verbal, ela também vai cair na prova. Então, você pode marcar aí em cima, fazendo favor, que a página 33 vai cair na prova. Ela faz parte da nossa atividade estudada este bimestre, tá bem? O que vai cair na prova são as vozes verbais, todas elas que nós estudamos, a ativa, a passiva sintética, a passiva analítica, e vai cair ainda a recíproca e a reflexiva, com as vozes, com as locuções verbais, tá bem? E vai cair a regência. Tem regência também, né? Vai cair a regência, que nós também estudamos, tá bem? Havendo dúvidas, então, vocês me perguntem ou coloquem lá no grupo que eu faço um resumo para vocês novamente, tá bem? Então, por hoje é isso, a gente vai se falando. Tchau, até a próxima.